Bom, gente, dando continuidade a essa sequência de perguntas e respostas que eu estou fazendo aqui no canal, eu selecionei algumas perguntas sobre o tema da ansiedade. E sobre esse tema nós temos uma playlist, ou seja, uma sequência de vídeos. Tem vários vídeos sobre o tema da ansiedade, sintomas, transtornos, diagnóstico, tratamento. Você pode conferir aí depois, e se tiver perguntas, você pode deixar nos próprios comentários dos vídeos, que aí a gente vai selecionando aqui e em algum momento também a gente pode responder. E essa primeira pergunta que tem aqui, na verdade eu separei 3 perguntas que têm mais ou menos a mesma ideia, falam de sintomas, né? Então, por exemplo, foi perguntado: quem tem ansiedade pode sentir falta de ar todos os dias? Tem uma outra pessoa que também perguntou: doutor, tive ansiedade generalizada. Sinto no meu corpo, não sei muito bem explicar, mas é como se fosse um choque rápido. É tipo também um relâmpago. Será que tem a ver com a ansiedade generalizada? E tem uma última pergunta aqui sobre sintomas. Deixa eu ver aqui. Excesso de sono pode ser ansiedade? Então eu vou agrupar essas 3 para responder o seguinte: a ansiedade, ela tanto pode ser uma reação normal do organismo, né, que nos prepara para uma situação aí que vai exigir da gente maior nível de atenção, de desempenho, né, ou vai nos proteger de algum perigo, de algum risco, mas ela também pode ser disfuncional, quando ela é exagerada, desproporcional, quando ela causa sofrimento, prejuízo. E esses sofrimentos, eles podem aparecer de diversas formas. Uma deles é através de somatizações, ou seja, são sintomas físicos que têm uma origem psíquica. Então a ansiedade, ela pode se manifestar de muitas formas, tanto como a tensão, o estado de preocupação, de inquietação interna, de nervosismo, né? Mas também com sintomas físicos. Dentro dos sintomas físicos, o mais comum é de ter tensão muscular, dores, né? Também a pessoa pode ter náusea, tontura, nas crises, né? Nos ataques de pânico, falta de ar. Então a falta de ar pode ser um sintoma de ansiedade? Sim, principalmente durante as crises, os ataques de pânico. Já essa pessoa aqui pergunta se pode ser todos os dias. Também pode, se a ansiedade estiver muito descontrolada, a pessoa pode ter sim esses sintomas. Mas é claro que esses sintomas sempre devem ser investigados. Antes da gente poder dizer que um sintoma se deve à ansiedade, a pessoa precisa passar por uma avaliação que descarte outras condições clínicas que possam receber tratamento. Então, só com um sintoma não dá para a gente bater o martelo. A gente precisa de uma avaliação médica completa que vai poder dizer, né, o que é da ansiedade e, junto com esse sintoma, se existem outros sintomas, outros critérios para um diagnóstico de transtorno de ansiedade e se existem ou não condições clínicas outras, que não as psiquiátricas, que justifiquem aquele sintoma, que aí elas vão ter que ter o tratamento apropriado, né? Ou também pode ser que aconteçam as duas coisas ao mesmo tempo, sintomas de origem psíquica e sintomas de origem orgânica, um problema físico que se sobrepõem. Nesse caso aqui do choque no corpo, né, pode ser também, né? Aí precisa ser investigado o que é isso, como aparece, né, em que circunstâncias, frequência, intensidade, quando começou, quando esses sintomas se iniciaram, se existe relação temporal com alguma situação que tem a ver com ansiedade. Então, esses sintomas merecem, né, sempre uma avaliação clínica cuidadosa. E no caso do sono, o mais comum é a ansiedade estar relacionada à insônia, né, um prejuízo do sono, ou um sono de má qualidade, um sono não reparador, mas em geral uma dificuldade para pegar no sono. A pessoa fica acelerada, pensando nas preocupações, no dia seguinte, e não consegue relaxar e se desligar. Mas, né, também em algumas situações, principalmente a gente vê quando, por exemplo, a pessoa tem o excesso de sono como uma resposta de fuga, né? Ela tem muitos problemas, ela está vivenciando uma situação muito estressante e aí o sono pode ser uma fuga daquela situação difícil que ela está vivenciando. Por isso a gente tem que ouvir esses sintomas não separadamente, mas dentro de um contexto, para entender a vida da pessoa e como que aquele sintoma físico está se manifestando, certo? Aí tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é a seguinte:
Doutor, boa noite, já fui muito ansioso e cheguei até a tomar sertralina. A pergunta que faço a você é: a ansiedade mata? Aí essa é uma pergunta que eu vou dizer que sim e que não, né? Ao mesmo tempo não, por quê? As pessoas têm medo, né? Justamente o principal medo de um ataque de pânico é de morrer. Os outros deles, né, seriam perder o controle ou enlouquecer, né? Então, quando a pessoa tem os sintomas físicos, aperto no peito, falta de ar, sensação de tontura, um mal-estar muito forte, frequentemente ela tem a sensação de que está passando mal, que vai morrer, e ela procura o atendimento médico de emergência e lá são feitos exames, descartada uma condição clínica, né, principalmente cardiovascular, suspeita-se então de uma crise de ansiedade. Essas crises, elas são limitadas no tempo, elas duram cerca de 15, 20 minutos, não mais do que meia hora na maioria das vezes. Então, a crise, ela passa. Então, esses sintomas, apesar de serem muito assustadores, não levam a pessoa à morte, né? Então, isso é uma coisa, inclusive, que a gente trabalha quando ela vai aprendendo o que é uma crise de ansiedade, que ela não vai morrer. Então, por um lado, não. Agora, por outro, eu diria que sim, na medida em que a ansiedade, assim como a depressão, são fatores de risco, né, para agravamento de outras doenças, como as condições cardiovasculares. Se uma pessoa está cronicamente ansiosa, né, ela tem um nível mais elevado, né, de substâncias circulando no corpo, hormônios que favorecem o mau funcionamento cardiovascular, ou seja, um excesso, né, de estimulação cardiovascular. Então a adrenalina, o cortisol, esses hormônios que põem a pessoa em estado de alerta, de estresse, ficam constantemente ligados, né? Então o que pode acontecer? Não que a ansiedade diretamente mata, mas que ela pode ser um fator de risco para ela adoecer, caso ela também tenha outros fatores de risco, predisposições genéticas, familiares, ambientais, né, comportamentais, dieta, atividade física, tabagismo. Então isso tudo vai se somando e vai levando a pessoa a um risco maior, né, de morrer por conta, por exemplo, de uma doença do coração. Então é sim e não ao mesmo tempo. Sim, na medida em que é um fator de risco para doenças cardiovasculares e para outras patologias também, né, e não na medida em que imediatamente numa crise a pessoa não vai morrer, mas tem um prejuízo muito grande da qualidade de vida, né? E aí por isso a necessidade de um tratamento. E agora, para a gente terminar, duas perguntas sobre tratamento. Então, duas pessoas perguntaram sobre como melhorar, né, em relação à crise de ansiedade. Uma pessoa perguntou: o senhor acha que o autoconhecimento melhora? Acha que tem cura? Porque tomar antidepressivos não cura. É o que a pessoa colocou aqui, né? E a outra é a seguinte: doutor, os antidepressivos usados no tratamento dos transtornos de ansiedade causam danos irreversíveis ao cérebro, ao sistema cognitivo, por exemplo? Então são muito boas perguntas, né? Vou começar por essa última aqui. Os antidepressivos não causam danos irreversíveis ao cérebro, né? Inclusive, se causassem, nós médicos não prescreveríamos essas substâncias, né, que são usadas para o tratamento tanto de depressão quanto dos transtornos da família da ansiedade. Então, a resposta é não, né? Existem outras medicações, quando ele coloca aqui do sistema cognitivo, que são os ansiolíticos, né? Hipnóticos, aqueles que terminam em pan, sabe? Diazepam, clonazepam. Há algumas evidências de que o uso dessas medicações por longos períodos, em altas doses, pode trazer prejuízos cognitivos, de memória, né, do funcionamento, mas isso, mesmo assim, são evidências controversas. Existe uma polêmica na literatura quanto a isso. De modo geral, devido ao risco de dependência, a gente tem cuidado ao prescrever essas medicações. Essas medicações que são sinalizadas pela tarja preta, a gente prefere, né, quando prescreve, usar o menor tempo possível. São medicações seguras também, desde que estejam
sendo utilizadas sob acompanhamento do médico, que vai poder dizer a dose certa, o tempo de parar e como parar. Então, qualquer medicação que seja os antidepressivos, sejam os ansiolíticos aí da família dos sedativos hipnóticos benzodiazepínicos, outras drogas, a orientação é essa: não faça nada sozinho, nem começar remédio, nem tirar por conta, nem modificar doses, né? Essas medicações tarja preta necessitam de um cuidado, uma atenção especial devido ao risco de dependência, né? Da pessoa precisar de cada vez mais remédio para ter o mesmo efeito, de se acostumar com a droga. Então são situações aí complicadas e que no longo prazo a gente realmente evita, né, por potenciais danos cognitivos, né, mas que mesmo assim, via de regra, são vistos em pessoas que já têm alguma predisposição, né, que já talvez não foram bem acompanhadas ao longo da vida e seguiram usando essas medicações cronicamente. Mas então, só para finalizar, não, os antidepressivos não causam danos irreversíveis ao cérebro. Na verdade, a depressão não tratada, né, as constantes crises, né, a gente chama episódios depressivos não tratados, estes sim podem causar danos ao cérebro. E, com certeza, o autoconhecimento melhora. Por isso, além do antidepressivo, a gente sempre recomenda que a pessoa busque, né, formas de conhecer, saber lidar com as emoções, né, e uma delas é a psicoterapia, né, as práticas aí de meditação, de mindfulness, né, e outras aí que até mesmo cultivar a espiritualidade, que façam a pessoa voltar-se, né, para si, né, para o seu autoconhecimento, com certeza vão ajudar, né, na medida em que ela vai conseguir identificar o que gera ansiedade, né, como lidar com isso melhor e então poder manejar esses sintomas. É difícil a gente falar em cura, né, porque na medicina e na área da saúde em geral, a gente muitas vezes fala em controle, né, em controle das condições. A cura seria você não ter mais aquilo, né? E no caso da saúde mental, a gente sabe que existe uma fronteira entre o que é normal e patológico, ainda um pouco diferente assim das doenças, né? Porque, veja, a ansiedade ela pode estar presente na nossa vida, né? O que pode mudar é a maneira como a gente lida com ela. Então, quando ele pergunta o que tem cura aqui, acha que tem cura? O quê? Né? Se for os transtornos de ansiedade, sim, a pessoa pode viver sem sintomas e com remissão desse quadro, ou seja, viver livre de sintomas. Mas quando ele coloca tomar antidepressivos não cura, os antidepressivos eles aumentam a chance da pessoa ficar sem aquele transtorno na medida em que ajudam a pessoa a controlar os sintomas, né? Então, se a gente não fala em cura por um lado, por outro lado a gente sabe, né, que são medicações que são aprovadas, que têm pesquisas que mostram o benefício em relação às pessoas que não tomaram no tratamento de determinadas condições dos transtornos da família da ansiedade, que você pode aprender mais na playlist de ansiedade que eu preparei ao longo desses mais de 2 anos de canal aí. Certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais pergunta, então é isso que eu falei. Coloca no comentário que depois, nos próximos vídeos, a gente vai respondendo também. Um abraço, até o próximo vídeo.